Olá, olá, tudo bem com vocês? Aqui é Marta Uesch, é o nosso 10º podcast. Uhul! Seja bem-vinda! Olá, Juliana Lustosa. Olá, Débora Desotti. Olá, Maria Lúcia. Estamos hoje com a Maria Lúcia, que ela é psicóloga clínica, também atua nas abordagens ligadas à criança interior, ao sagrado alma do feminino, ciclos da vida, xamanismo e vários pontinhos que você vai descobrir hoje da Maria Lúcia. Seja bem-vinda, Maria Lúcia. Muito obrigada pelo convite e estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar isso com vocês. Bem-vinda. Bem-vinda. Lúcia, aqui no nosso podcast, a ideia é a seguinte. Todos nós temos um tantinho estelar na nossa alma, né? E muitas vezes as pessoas ficam, onde estão essas pessoas? Do que elas se alimentam? Né? Então, o que fazem, né? E aí a gente pega um pouco das histórias dessas pessoas, porque são pessoas que, de alguma forma, essa centelhinha começa a dar comichão, e aí você não consegue fazer só aquilo que te mandaram fazer. Então, a gente queria que você contasse agora um pouquinho de como foi essa jornada até chegar na psicologia. Você acordou com 6 anos de idade e falou, sou psicóloga. Como é que foi isso? Conta um pouquinho dessa jornada pra gente. Ok. Bom, na verdade é uma jornada estranha até, porque eu sempre fui uma pessoa muito sensível, né, desde criança, e nem sabia que tinha uma sensibilidade até um pouquinho sensitiva, vamos dizer assim. Uhum. E isso sempre me chamou a atenção. Mas muito interessante que eu, aos 15 anos, fui fazer um colegial de processamento de dados. Né? Na época, em 76, isso não era comum. Então, eram 3 mulheres para, 80 homens. Então, eu iniciei a minha carreira. Aliás, eu fiz uma carreira de 31 anos de informática. Nossa. Como programadora, analista e depois consultora anos e anos a fio. Mas, no terceiro colegial, eu fui fazer faculdade de psicologia depois disso. Então, a ideia dessa profissão era só mesmo para me dar um sustento, né? Uhum. Para seguir o caminho. Então, era muito interessante, porque ao mesmo tempo que eu trabalhava numa área absolutamente, né, concreta, eu fui fazer faculdade de psicologia. Uhum. Então, isso aconteceu e, paralelamente, aos 23 anos, eu encerrei a faculdade. Então, eu tinha 2 turnos de trabalho. Trabalhava o dia inteiro como programadora naquela época, e à noite eu era massoterapeuta na linha bioenergética, né, que a minha especialização foi em Reich, integração físico-psíquica. Então eu comecei assim, né, não como principal função, mas foi indo, e eu tinha certeza que esse era meu caminho. De qualquer forma, essa história ficou clara para mim há muitos anos atrás, quando eu fiz 49 anos, eu fiz a formação do yoga. E lá houve uma palestra, inclusive de um surfista, e ele falava de um livro de Deepak Chopra que fala das 7 chaves do sucesso espiritual, e uma delas é o Dharma. E ele falou sobre a ordem. E aí eu compreendi que, na verdade, não é que eu estava com um pé aqui, um pé lá, né? Porque a parte de informática e processos é absolutamente uma ordenação de milhões de dados que entram e tem que sair numa ordem. E eu sempre fui ligada nessa questão. E o que é a psicologia? O que é o trabalho da energia? Se não você colocar numa ordem, né? Numa geometria sagrada, né? Numa organização mais perfeita, mais coerente, né? Então, na verdade, é a mesma coisa, só que de formas diferentes, né? E aí eu fiz as pazes com isso, porque durante um tempo eu falei, nossa, como pode, né? Uma pessoa fazer isso e fazer aquilo. Fazia total sentido, né? Isso. Então, e aí quando eu entrei na psicologia, né, eu entendi que tinha uma porta aberta para mim muito grande. E fui seguindo, né? E segui também para um lugar mais... de coisas que não eram a psicologia tradicional.
né? Sempre eu busquei algo que não é a psicologia tradicional. Então, eu já fazia cromoterapia, trabalhava com pedras há muitos anos, né? Então, foi esse o caminho que eu comecei. Mas me conta, assim, por exemplo, você estava lá colocando código C++, nananã, aí você acordou e falou assim, hoje eu vou ser psicóloga. Qual que foi essa inspiração? Não rolou uma crise aí? Olha, foi assim, havia uma discussão interna, porque, na verdade, eu ia buscar a linha da educação. E aí veio essa oportunidade de trabalho que, de alguma forma, eu sinceramente não sei o que aconteceu, mas eu tinha uma certeza que eu precisava entrar nessa área, né, que era o momento. Mas já com 15 anos, eu já sabia meu caminho, porque aos 15 anos eu, por acaso, vi uma revista de yoga numa banca de jornal. Morava numa cidadezinha muito pequena. Minha família até hoje não tem muito ligação com isso, mas eu já fazia yoga aos 15 anos. Então, ali, esse período do yoga, né, essa conexão com essa transcendência me gerou essa necessidade, que já era minha, e eu tinha que dar um caminho, e era psicologia. E era difícil na época, porque faculdade de psicologia à noite era muito raro. Então, eu fiz, hoje é o Unisa, antes era o ZEC. Então, eu estudava a semana inteira, sábado das 8 às 5, e domingo eu tinha estágio até meio-dia. Porque para poder fazer faculdade de psicologia, você tinha que ter uma carga horária muito grande, né? E foram 5 anos dessa vida. Então, assim, e cada vez que, né, quando eu entrei no primeiro ano, nos primeiros meses, eu falei, fiz a opção certa. Então, essa sensação, eu não sei explicar, mas é como se tinha uma certeza absoluta, né, que esse seria o meu caminho. Enquanto isso, eu precisava me manter, né, numa condição da família, e aí a informática serviu para isso, porque me abriu a oportunidade de fazer estudos e etc. Né? O que a gente sempre percebe aqui é essa multiplicidade, os estelares, né, que a gente brinca. Somos múltiplos, e integrar essa multiplicidade é um lugar que, num primeiro momento, parece que a gente foi condicionado a ter caixinhas. Então, eu imagino que deve ter dado assim, dá um tilt, mas depois você vê que dá para harmonizar, porque nós somos múltiplos, né? E é interessante que dá para harmonizar e dá para unir, porque, na verdade, enquanto eu trabalhava na informática, no toalete, nos cantinhos do café, eu estava sempre falando dessa área da psicologia. Então, muitas pessoas iam conversar comigo sobre isso. Né? Eu trazia cristais, eu dava aula, né, de cristais no meio dos intervalos. Então, tem essa junção mesmo. A sua presença era terapêutica já. Sem dúvida. Sempre foi. Até porque as pessoas também percebem isso e vão procurar. E teve uma época na minha vida que foi uma transição onde eu uni essas duas profissões. Um grande amigo meu, Perobelli, ele me conheceu lá no xamanismo, em 2001. E ele percebeu os dois lados que eu vivo. E aí ele pediu para eu fazer um papel na empresa dele, que trabalha com processos. E ele me chamou de agente da transformação. Então, eu ia nas implantações de sistemas e de processos com o olhar da terapia. E eu cuidava das pessoas. Nossa, né? Porque o problema dos projetos... não é o sistema, né? Mas são as pessoas, né? Enrijecidas, toda essa transformação, os medos que as pessoas têm de perder. E foi isso que eu comecei a trabalhar. Então, também teve uma oportunidade aí de 3 anos de um trabalho onde eu uni as duas profissões. Porque o sistema não tem medo de mudar, né? Mas as pessoas que usam esse sistema tem, né? Tem muito medo. E... eu estava vendo aqui esse lance que você faz, o trabalho que você faz da criança interior, né? Sim. Eu já falei, a gente já trouxe até a cartinha aqui do Oráculo da Criança. Mas como que foi, assim? Como é que você começou a trabalhar com, né? Antes disso, explica pra gente o que é uma criança interior. É um fantasma, é uma entidade, né? É um obsessor que fica lá. Onde fica essa criança? Onde fica essa criança que precisa de eu tomar os tapas? É muito interessante isso, porque às vezes quando, né, a gente fala dessa criança interior, as pessoas realmente querem buscar ela em alguma coisa, né? E, na verdade, é um mergulho interno, porque são partes do seu eu.
né? Que estão dentro de você. E essa criança interior, ela guarda muitas memórias de processos que ela não conseguiu, né, se orientar naquela época. Então, por isso que a gente fala criança interior, mas ela não é só uma criança interior ferida. Ela é ferida. Mas também tem a criança interior, que é essa qualidade que a criança tem de querer novas experiências, criatividade. Ela está disposta a qualquer coisa, porque se ela achar que isso aqui é bonito, ela pode estar num lugar muito difícil, ela vai tentar pegar. Então, assim, é uma qualidade que também está dentro de você, disponível para você pegar aquela coragem, aquela disposição que a criança tem para seguir. Então, esse conceito da criança interior tem esses dois lados. Isso é muito importante, né? Porque aí todo mundo fala criança interior, fala da criança ferida. E que realmente... Porque o que acontece? A criança está lidando com uma situação e na minha experiência eu tenho coisas incríveis, assim. Eu costumo pedir para a pessoa fazer uma meditação, né? Para ela mergulhar para dentro de si. E é esse olhar, né, que fecha o olho para o mundo e consegue mergulhar, é que vai percebendo, né? Ela vai buscando uma luzinha interna e vai entrando em contato. E o que é esse contato? É uma abertura para que você perceba algo em você que tem algo a dizer. Então, algumas pessoas conseguem ver isso num formato de criança, algumas pegam uma imagem X de uma criança de tal idade que aparece para ela. Algumas não, só veem alguma coisa que se movimenta. Mas através desse elemento mais concreto, ela começa a lembrar de situações, ou pelo menos sentir isso. Então, o que é essa criança interior, senão nós mesmos, né, partes de nós, que ficamos, de alguma forma, guardadinhos, porque a vida vai pedindo e vai chamando para fora. Né? E aí, de vez em quando, e para qualquer um, a qualquer momento, você pode entrar. O meu trabalho com a criança interior é a reconexão, é ensinar as pessoas a fazerem esse trabalho interno e conversar com essa criança interna, levar ela para algum lugar. O modelo que eu faço o trabalho da criança interior foi através de um processo que nós fizemos. Eu morei um tempo numa montanha e a gente fazia um trabalho ali na comunidade rural. E a gente percebia a dificuldade era no começo, quando tinha só aquelas bonecas durinhas, a Suzy, né? Vocês nem vão lembrar de Suzy. A Barbie, vamos dizer que a Suzy é a Barbie, né? Então, aquela coisa concreta. E a gente quis trazer um novo conceito, né, de trabalho com essas bonecas. E pegamos a boneca da linha antroposófica. É a primeira boneca da linha antroposófica dos bebês. E essa foi uma experiência muito importante para mim. E eu entendi que isso seria um instrumento. Então, nesse meu trabalho, a própria pessoa vai, através de um workshop de 3 dias, construindo a sua própria criança. Né? Ela vai mergulhando e trabalhando com aqueles elementos que são muito delicados. Elas recebem um kitzinho de flanela, a lã, né, a lã cardada de carneiro, que é uma delícia, é cheirosa, é delicada. E ela vai construindo, enquanto isso ela vai se envolvendo, né, com essa criança interior. E pode fazer isso no seu dia a dia. Mas, assim, é muito importante a gente lembrar que não é só o contato com a dor, mas é o contato com a qualidade dessa criança, com essa força dessa criança, essa criatividade que está lá. Então, foi assim que começou. Né, através desse trabalho de trazer sensibilização para as crianças, mudar o contexto, né, de viver com aquelas bonequinhas durinhas que você mexe em tudo e trazer essa coisa que é confortável, que é aconchegante. E ela é uma boneca de bebê pequenininho porque ela é quentinha. Então, ela fica encostadinha no bebê para manter aquele calor. Né? A lãzinha, foi desse jeito que começou esse trabalho. E quais são os principais benefícios que você já constatou, né, nesse trabalho, nesses adultos que fazem esse trabalho da reconexão com a criança? Quais são os principais benefícios? Enfim, como que você enxerga isso? Eu acho que o primeiro benefício é a pessoa descobrir que existe isso. Importante, esse é o né? primeiro, né? Porque, assim, às vezes as pessoas entram nesse lugar do adulto, né? Com as tarefas e as necessidades, as expectativas, os desejos, e vai seguindo.
né? Então, ela está sempre olhando para um lugar que não é aqui. Então, quando você fala do seu eu, já é uma coisa, né, na psicologia, nas terapias. Mas quando você fala da criança, é mais fundo. Sim. Né? Não é esse seu eu emocional, as questões psicológicas, mas é mais fundo. É algo que está muito inconsciente. Então, quando a pessoa percebe, fala, nossa, tem isso dentro de mim, né? Quando ela começa a estabelecer. E muitas vezes ela não vai encontrar sempre a criança disponível. Né? Primeiro, esse contato é chegando devagarzinho, porque normalmente ela está lá muito encostadinha, às vezes emburradinha, né, no cantinho dela. E a ideia é você só dizer, eu estou aqui. Então, você se apresenta para a sua criança. É diferente de chamar ela, você se apresenta. E isso, para as pessoas, é estranho, porque parece que elas não tinham essa, né, concepção de que ela poderia fazer uma coisa dessa, né? E aí sim, as coisas se revelam, né? Então, tem situações de pessoas que conseguem ter lembranças, e é interessante isso, né? A criança, como ela é pequenininha, a lembrança dela é uma coisa sempre diferente do concreto de agora. Então, essa pessoa falava que ela via a mão do pai dela na fechadura. No dia que ele saiu de casa, né? Então, uma se lembra da dor que ela ficava encostadinha debaixo da mesa, né? E ela sentiu os passos da mãe em volta. Então, são pequenos vislumbres que elas têm de imagem, mas que junto traz um conteúdo incrível. E aí a pessoa percebe, né? Como que na vida dela, esse medo do abandono, esse medo de que alguém saia pela porta e não volte nunca mais, como que isso vai interferir? E como que ela cria situações na vida dela que repetem esse padrão para ela, inclusive, ultrapassar. Né? Nossa, dá tema de terapia depois disso, né? Mas é interessante, porque às vezes você não tem mais percepção de que você é adulto e o quanto aquilo já não seria tão doloroso para a tua criança, mas é doloroso porque você está na dor da criança, né? Exatamente, Marta. Isso aí é a coisa muito, né, real. Porque a criança, ela guarda aquele momento específico, daquela dor. E a dor é grande, né? Porque ela é pequena e aquilo é enorme. Inclusive, as próprias imagens, os pés da mãe passando e ela com medo da mãe bater. Então, ela guarda aquela dor. Então, quando ela olha para isso, né, e aí ela se oferece, eu estou aqui, para dizer para a criança, confia, a gente está junto. Né? Então, essa dor, ela começa a se transformar. É essa que é a ideia. Né? Tá. Que essa dor perca esse valor que ficou impregnado naquela criança daquele tamanho. Porque hoje ela é uma adulta. E aí ela começa a olhar, não, mas... Isso eu consigo fazer, isso eu já fiz diferente, a minha vida já me trouxe até aqui nessa condição. Então, ela começa também a constatar o caminho que ela já conseguiu vencer. E estando em contato com essa criança, ela vai cada vez mais se abrindo, né? Por exemplo, tem pessoas que têm muito medo de coisas novas. Isso acontece muito e a criança está muito relacionada com isso. Aliás, ela está relacionada com tudo, mas o medo das coisas novas, né, é aquela insegurança do bebê, né, que ficou sozinho, que não teve a atenção que ela queria. E uma coisa também muito importante, né, Marta, que eu sempre costumo dizer, é que assim, às vezes as pessoas pegam esses conceitos e abraçam isso como, é a minha criança ferida, como se justificando a vida. Né? E vai passar a vida inteira falando que o pai e a mãe fizeram isso ou não fizeram isso. Né? Então, a ideia é o seguinte, quantos anos você tem? Como é a sua vida? Né? Você é dono dela agora, então toma a sua rédea. E você mesmo dá a maternagem e a paternagem que essa criança não teve. Você assume a responsabilidade sobre a sua criança. É a sua vez. Né? Papai não conseguiu, mamãe não pôde. Então, é assim que é. Então, essa realidade também precisa ser constatada. Porque senão a criança vai passar a vida inteira, o adulto vai passar a vida inteira da criança, se justificando num na dor da processo criança. de vitimização. Né? Entende? Então, é muito importante esse conceito que as pessoas possam se
E é uma entrega, porque é um diálogo interno o tempo inteiro, né? Nós, enquanto terapeutas, a gente vai estimulando, vai trazendo elementos, né? Às vezes, trazer mesmo, porque a pessoa está tão desconectada. Tá bom, pega uma fotografia dessa criança. Escolhe uma, põe lá na sua mesa. O que você gostava? Um brinquedo, um doce que te traga essa lembrança, né? E ela vai começando a conviver. Inclusive, eu peço para a pessoa criar um espaço físico pequenininho. Às vezes as pessoas, né, têm medo. Ai, o marido, o que vai pensar disso? Estou fazendo um altar para minha criança. Agora você vai ver que ela existe. Eu falei que ela estava aqui. Mas é uma forma, gente, de Sim, materializar e simbolizar. E começar sempre a relembrar que é possível esse contato, né? É o lance da curiosidade, né? A criança é extremamente curiosa e a gente vai crescendo, às vezes, vai ficando, né? Perde isso que você falou, acho muito importante a gente resgatar, né? Hoje eu acho que tá menos, mas tinha uma época nos anos 2010, assim, os executivos eram muito duros, né? Ainda. Então, é muito engraçado quando você vê alguém desses executivos chegando e trabalhando a criança interior, né? Sim. Porque, às vezes, muita gente tem essa rigidez exatamente como uma defesa da criança, né? Lá nas vivências xamânicas, né, que a gente fazia no Cambará, fez durante muitos anos, mais de 20, o trabalho da criança interior, porque os homens normalmente não se apresentam para trabalhos muito profundos. Mas falou xamanismo, aí muda de ideia. Então, parece que ali eles podem ir. Então, a gente realmente recebia grandes executivos, às vezes diretores de empresa, dono de tudo, né? Então, primeiro, né, senta no chão, já cria todo aquele ambiente que vai cortando tudo que para ele é segurança. Gente, assim, eu tive experiências muito, muito especiais, né, de ter aqui nos braços, né, esses grandes homens, né, que tudo sabem, que tudo decidem, chorando de soluçar, né? E aí você vê o poder que essa criança tem, né, de sensibilizar, de quebrar todas aquelas armaduras, né, quando a pessoa realmente se permite entrar em contato. Você está falando isso, eu lembrei de um caso. Uma vez eu atendi um executivo, ele era diretor, enfim, numa equipe gigantesca. E aí, a gente fazendo um processo de coach normal, e a gente já tinha feito várias sessões, né? E ele sempre aquela questão, eu não consigo me relacionar, né? Sempre o ter, o fazer e tal, e eu esquecia do ser. E aí eu falei, tá, vamos fazer uma sessão diferente hoje. A gente fez numa sala fechada, que não tinha, porque geralmente tinha vidro, né? Tá. Aí a gente foi numa sala que não tinha, e eu fiz uma visualização com ele. E aí eu falei, quando acabar, não importa o que você esteja sentindo, você não vai falar comigo nada, você só vai pegar um papel e escrever. E aí, no meio da visualização, né, ele começou a chorar. Assim, mas ele chorava igual criança. Aí eu dei um copo de água, dei um lenço pra ele e ele de olho fechado. E aí, quando acabou, ele fez conforme eu falei, escreveu. Aí eu falei, a hora que você se sentir pronto, que já tá todo o seu processo ok, aí a gente pode conversar, mas fica no seu time. Aí, quando acabou, ele falou assim pra mim, eu falei, não, ele falou assim, Ju, eu nunca tinha me dado conta que a minha vida inteira eu só me preocupei com o ter e com o fazer. Eu nunca parei para pensar no ser, quem eu era. E hoje eu tenho tudo que eu quero, né, uma família e tal, não sei o quê, mas eu não faço o que eu gostaria de fazer, assim, do ponto de vista do ser. Sim. E aí ele começou a fazer aula de dança, várias coisas. E aí até a esposa dele falou assim, o que aconteceu, né? Foi fazer coach empresarial, voltou outro homem. Mas enfim, porque ele entrou... E aí ele trouxe alguns relatos, que eu não vou falar aqui, mas ele trouxe relatos da criança dele mesmo. E aí ele teve esse resgate aí. Agora você falou, lembrei, faz muitos anos isso. E é isso mesmo. E o cara era o cara que decidia tudo e tal, mas ele nunca tinha entrado em contato com isso. E aí foi legal, porque depois, o que ele começou a fazer? Ele marcava reuniões com as equipes e almoços, que ele não fazia. Ele só ia, fazia o trabalho, mas ele não tinha essa relação. Porque ele não deixava essa abertura. E aí o pessoal falava assim pra mim, nossa, o que você fez? Agora ele chama a gente pra almoçar. Ele chama a gente pra tomar café. Eu falei, eu não fiz nada. Foi ele aí que, enfim, se permitiu. Então, é muito profundo isso, né? Eu lembrei desse caso agora, bem antigo, mas... me tocou muito isso, assim, porque é aquele lance, né? Tipo, esqueci de quem eu era, da minha criança aqui, da vontade de sonhar, né? Acho que traz muito essa questão, esse lance da criança, né? E eu gostaria também de incluir aqui os filhos desses pais e dessas mães que fazem esse trabalho.
E eu tive uma experiência muito incrível de uma paciente, inclusive minha, e os filhos dela adotaram aquele bebê. E elas falaram, não, essa aqui é a criança interior da minha mãe. Porque eles vão embora com aquela bonequinha que eles fizeram, né? E aí, esse menino dá carona para uma outra criança e o menino, né, que é amiguinho dele, falou assim, mas como que você fica aí com essa bonequinha toda cor-de-rosa, toda flu-flu, que é uma coisinha muito... Aí ele falou assim, não é uma boneca, essa é a criança interior da minha mãe e eu vou cuidar dela. Eu vou ajudar minha mãe a cuidar da criança interior. É uma coisa tão linda, porque também, né, de outros relatos, você percebe um pai executivo chegando com uma boneca, né, na casa com os filhos. Isso faz muita diferença. Então, tem uma oportunidade também dos filhos chegarem, né, até esses pais, né, e até essas mães também, claro, nessa sensibilidade que o elo da criança aparece. Aliás, curta, comente, compartilha nas nossas redes sociais. Se inscreve nos canais. E já tem vários episódios lá nas nossas redes, já pode aproveitar e assistir também, Thaís. Você estava falando esse lance das mães, né, tal. Tem um trabalho que você faz com o feminino também, né? Sim. Esse trabalho é um trabalho bastante intenso, né? Eu trabalho com o feminino com base naquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? E esse livro tem 30 anos, quando eu nem sei quantos anos que esse livro tem. Eu mesmo tenho ele desde... Ele falou que ele não é um best-seller, que ele fica eterno, né? Já. É porque ela teve uma capacidade, uma sensibilidade incrível de trazer isso também com histórias. Porque histórias te dá a oportunidade de você viver algo que não é seu, mas no espelho você consegue compreender aquilo, né? E também a maneira que ela descreve, né, e que ela propõe dos exercícios. Então, eu tive, inclusive, vários, mas tive um específico de 3 anos e pouco, num grupo que seguiu nesses 3 anos, e a gente leu o livro da primeira página à última. E, então, eu sempre fiz encontros, né, de um dia inteiro, com experiências, com vivências, e as pessoas, então, leem o livro antes, chegam lá e eu vou propondo essas reflexões. Gente, é um caminho muito especial. Né? Um caminho, por quê? Eu sinto assim, começou essa onda do feminino de uma forma muito profunda, né? Vamos pensar bem, quando começou a falar inclusive do xamanismo, globalização, aí entra esse conceito da mãe terra, do feminino, né? Então entra uma força mesmo do feminino como sustentação, com esse olhar. E a gente começa a entrar para essa questão dos direitos das mulheres, né? Do olhar para sair dessa questão do machismo, né? Mas acontece que tem uma cisão, né? Que para mim é bem difícil de compreender, porque tem uma linha do feminismo que vai fazer o mesmo que o machismo fez, né? Que é negar, né? O outro lado, que é querer destruir o outro lado, que é querer, né, competir com o outro lado. Então, eu entendo que o feminino é essa coisa que é redonda, é a inclusão, é o lugar do equilíbrio, né? E isso é o poder do feminino, do equilíbrio. Então, é um momento muito importante da gente entender que, sim, devemos e precisamos, e tem pessoas que ainda vivem situações muito grotescas, né, com relação a um masculino muito cruel, né? Então, em todos os lugares, nas relações, nas empresas, ainda existe muito isso. Mas nós que já estamos num lugar onde a gente pôde ter essa possibilidade diferenciada de proclamar esse feminino mais profundo, eu acho que a responsabilidade é maior ainda do equilíbrio. E o masculino é muito bem-vindo. Né? Aliás, o masculino e o feminino dentro de nós mesmas. Então, assim, as dores do feminino são muito profundas, né? A maioria, a sensação de solidão e de abandono. E o mergulho, às vezes, muito profundo nas dores, né, desse feminino que não consegue apalpar o que é que sente.
por isso que é tão importante, né? Por exemplo, uma base como um livro, uma história, um conto, que ajuda você a se estruturar nesse caminho, para dar sustentação, né? Porque senão o feminino, ele se dilui muito. E aí, como que a gente pega? Né? Então, precisa trazer mesmo esse lugar, né? Do centramento e da força do poder, né? Que o feminino tem. E é isso que eu entendo que está um pouco perdido. Né? Meu trabalho sempre foi buscar essa sensibilização. Esse lugar de compreender que a primeira parte do feminino, né, interno também, é dar essa sustentação para a gente, né, enquanto mulher, na vida, no dia a dia. É conhecer esse lugar e realmente experimentar essa abertura, esse lugar onde é o próprio útero, né? Porque a mãe faz isso. Então, se a gente tiver essa qualidade sensível, essa qualidade amorosa, né? E trazer sempre, né, a qualidade do amor para todas as coisas, de um olhar mais amoroso para todas as coisas, vai facilitar muito. E eu penso que isso é o nosso feminino, o poder desse feminino. Né? Fora fazer o que a gente vai fazer. Porque o nosso masculino é muito firme, né? A gente fazendo as pazes, a gente segue, né? Sim. Falando dos contos, é como se você desse arquétipos para tangibilizar as histórias, assim. E aí elas se identificam para trazer uma solução? Isso. Seria aí mais ou menos isso? Vamos lá, né? Tem um deles que chama Resgate da Intuição, da Vasalisa. E eu criei, né, lá no Cambará também, uma jornada desse feminino. Então, esse resgate da intuição, ele trabalha com diversos desafios, né, que essa criança ela vai precisar viver, né? E ela só tem uma coisa com ela, que seria uma bonequinha de bolso, que a mãe, né, acabou falecendo e ela sempre conectava com essa bolsa, que é a Vasalisa. E aí, o que acontece? Esse lugar dessa conversa interna, né, traduz que algo em nós sabe mais do que nós. Né? Esse feminino, ele tem essa capacidade desse mergulho interno e trazer uma visão diferenciada de cada coisa. Saber esperar, saber olhar. Então, esses arquétipos, né, por exemplo, da bruxa, no caso tem uma bruxa, e ela precisa ir buscar um fogo, e ela tem que enfrentar várias situações que ela não consegue compreender, né? O cavalo vermelho, o cavalo preto, um cavaleiro que vem e passa por ela, ela tem que fazer tarefas, que é muito legal, né? Por exemplo, essa questão da tarefa, né? Tem uma tarefa que ela precisa separar as coisas. E uma das tarefas é que ela precisa pegar um monte de esterco que tem sementes de papoulas. Né? Um monte imenso. E ela tinha uma noite para fazer isso. E ela já tinha feito várias outras coisas, que era separar isso daquilo. E veio essa principal. E aí é muito bonito isso, e muito profundo, porque nesse momento a Vasalisa, né, a bonequinha, fala para ela: vai dormir que eu faço isso. Né? Então, assim, tem certas coisas que não estão na racionalidade no fazer, mas na profundidade que você compreende esse separar. E que não precisa ser na ação. Então, são muitas coisas que esses arquétipos trazem para você. Né? Tem uma muito, muito especial, que é sobre o rio, né? As águas claras, né? Que é o rio abaixo o rio. Então, que a gente está vendo as coisas aqui no rio, mas que, se você mergulhar mais fundo, né, as águas límpidas e a correnteza, ela é capaz de te levar. Né? Enfim, são diversos movimentos, né, que se propõem na alma. A gente sente aquilo na nossa alma. Esses movimentos que os arquétipos trazem para você despertar para isso, né? E cada um vai sentindo na medida que consegue na própria vida, né? Eu gosto muito de falar assim que na consciência tudo se inclui, nada se exclui. E essa reflexão que você falou é muito importante, né? Sobre esse excesso de fazer, que também
é um fruto dessa questão do patriarcado, né? Você tem que fazer. E onde entra o sentir? E aí, dentro do seu trabalho, como que você vê o xamanismo apoiando nesse sentir, nessa reconexão? Todos que a gente fala, então assim, conta um pouquinho dessa história, como você chegou nesse lugar, né? Tá, o xamanismo foi ele que me pegou, eu não fui atrás dele, né? E eu fui numa mudança muito grande, né, na minha vida. Eu queria achar um caminho e eu fui buscar aquarela. Era um trabalho de aquarela, né? Muito impressionante, muito lindo, que a Maria Helena Branco, né? A Maria Helena do Cambará, ela fazia com uma outra pessoa chamada Francis. E eu fui por esse trabalho, no trabalho de aquarela. E conheci a Maria Helena, fiquei muito próxima a ela. E ela é uma pessoa que teve muitos estudos, inclusive fora do Brasil, porque aqui ainda não existia muitas possibilidades de estar ligada com os indígenas brasileiros, né? Ela fez fora do Brasil e ela começou a introduzir, né? Ela já fazia esses trabalhos, eu fui entrando, isso em 2000, então até antes da pandemia, são muitos anos, né, que a gente trabalhou juntos. Então foi assim, na verdade eu nunca fui atrás do xamanismo, foi ele que me trouxe. E aí eu fui vivendo aquelas experiências. E lá no Cambará, a equipe, somos todos terapeutas. Então, não é aquele xamanismo, a gente não usa ervas de poder, a gente não trabalha mesmo com a linha do mergulho interno. O que a gente faz, né, que realmente altera muito a consciência, é a tenda do suor, né, que fica horas e horas ali dentro, não tem como, né. Sei bem disso. Já passei por ela. Você passou por ela, né? Então, eu acho assim, e o xamanismo, e a gente trouxe temas de questões psicológicas e trabalhou o quê? Tudo que o xamanismo traz como elemento, né? A mãe terra, o tambor, a fogueira, o animal de poder. Então, todos os conceitos do xamanismo, né, entrando dentro, por exemplo, tem um de criança interior, tem um resgate da intuição, tem o guerreiro, tem máscara, são várias jornadas, né, que a gente chama sexta, sábado e domingo, para trabalhar dentro disso. Então, o que me chamou no xamanismo é essa possibilidade do contato com a natureza. Porque você quer mais feminino que isso, né? Você ter essa noção da mãe terra, de pisar no chão, de sentir essa força, né? E a gente ter contato, por exemplo, com a fogueira que sempre está presente e entender essa união, né, desse fogo e dessa terra que sustenta da água, todos os elementos ali presentes. E o xamanismo traz para você uma identidade que é muito, como fala, de uma construção interna. Todos nós somos feitos todos esses elementos. O tempo inteiro a gente vive nisso. Então, se colocar, o xamanismo traz para você a possibilidade de entrar em contato, né, com essa natureza vibrante, poderosa e absolutamente disponível, né? E que está dentro de nós e fora de nós. Mas quando ela está fora de nós e você consegue viver, por exemplo, colocar, né, essas pessoas para dormir ao relento, em volta de uma fogueira uma noite, né, o valor inesquecível. 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 É um caminho de reequilíbrio, né? Do feminino e masculino. O xamanismo pode ser esse caminho também, né? Como uma ferramenta. Sem dúvida, porque, na verdade, o xamanismo tem essa coisa firme, né? Sim. Tem essa firmeza, tem o toque do tambor, tem o pé na terra, tem essa sustentação. Então, e tem o acolhimento, né? E lógico que um trabalho de xamanismo, normalmente, ele é um trabalho muito exigente para a pessoa, muito exigente. Tem a preparação, sim, né? Que vai de alimento, sim, né? Você vai lá já com uma preparação de alimento, você passa muitas horas sem dormir, você é exposto a uma condição muito diferente do seu cotidiano. Sim. E ganhando essa experiência de
botar um pé no chão, de ficar todo sujo. A criança voltando. Mas eu acho que é tão importante, que eu estava falando, outro dia, eles estavam estudando a mudança do potinho do Danoninho. Por quê? As crianças não têm mais essa acurácia física de puxar o lacrinho. Elas não conseguem mais fazer isso aqui. Então, para facilitar a pega delas, agora é um tubinho, porque elas não precisam mais fazer isso. Então, a desconexão com o corpo. Então, eles falam tanto, elas estão perdendo mobilidade motora, porque você aprende, por exemplo, subindo numa árvore, né? Você tomba lá da árvore, você aprende rapidinho. Nossa, né? Verdade. Exatamente. Por exemplo, né, não sei se a gente vai conseguir retomar, né? A gente hoje... Sementes do Cambará, a gente tem até lá no Instagram. E na verdade, hoje, TCRC... Então, vamos lá. Primeiro, vou falar de novo qual que é a página. Qual que é a página do Instagram? Da Instagram, Sementes do Cambará. Tudo Isso, junto. então, porque assim, a Maria Helena, ela já encerrou as atividades. Sim, em 2020. Hoje o Cambará não está mais à disposição desse trabalho, ele tem um outro trabalho lá bem interessante. E nós, então, vamos reiniciar esse trabalho de uma forma um pouquinho, né, de um dia só. A gente vai... Estamos reestruturando. Hoje, o nosso nome já está mudando para Tecer e Ser, né, que é o trabalho da aranha mesmo. Eu trabalho conectado com essa necessidade atual de construir, né, um lugar para a gente estar, um lugar interno, né, e esse lugar externo. Então, o Tecer e Ser... pretende começar as suas jornadas também. Muito bem, então acompanha lá os Sementes do Cambará para vocês saberem quando eles voltam com as jornadas. Que é sempre interessante, né? A Ju já participou, a Marta já participou e você... Vamos ver, né? Eu gosto muito do xamanismo, tive outras experiências, mas estou super aberta para conhecer o Tecer e Ser. Eu adoro. Acredito muito nessa integração dos 4 elementos como uma fonte de poder e de equilíbrio mesmo, de reconexão com a essência. Eu já gostei. E aproveitando, tem alguma experiência que te marcou mais nessa jornada espiritual? Algo que você sinta de compartilhar com a gente? Nessa jornada espiritual. Você falou, né, da montanha, um pouquinho, da yoga, várias experiências ali no xamanismo. Do Cambará, da fogueira. Meu Deus. Então, são caminhos, né? Eu morei numa comunidade espiritualista também, muitos anos, né? Que nós construímos, eu e o meu ex-marido, junto com um grupo de pessoas. E depois essa montanha, que também é, né, um grande evento. O xamanismo, o yoga e a medicina ayurvédica, né? Então, eu passei por vários caminhos. Então, uma experiência, olha, me vem assim, foi a primeira que vem, eu vou falar. Foi no início lá no Cambará, né? A gente ainda não tinha essa estrutura toda organizada que depois a gente, né, fez nessa equipe. Mas a gente trabalhava muito a parte sensível. Então, trabalhávamos muitas vezes a massagem de uma pessoa com várias mãos, né? Então, 4 terapeutas trabalhavam uma pessoa. E era uma época que eu questionava muitas coisas, né? Da espiritualidade mesmo. E eu me lembro que eu estava deitada nesse lugar e eu tive uma experiência, né? Um mergulho onde eu fui aparecer numa espécie de uma caverna toda branca e tinha uma mesa branca, uma porta e um mestre apareceu, um mestre da linha dos mestres ascensionados. Então, esse mestre disse para mim que não são os escolhidos, mas os disponíveis. Então, ele disse para mim que eles estão sempre ao nosso lado, sempre à disposição. Nós é que precisamos nos disponibilizar para receber. Né? E você pode falar quem foi? Foi o mestre Jalku
no segundo raio, né? Então, Eu tô inteirinha arrepiada. Que forte. muito, muito, muito É lindo. aquele da LCB? Alice. DK. Então, foi uma coisa muito, muito especial na minha vida, porque foi um contato muito direto, né? E tive uma outra experiência também que me marcou demais. E com esse corte mesmo da mudança de sair de uma montanha e morar em São Paulo, foi muito desastroso na minha vida, muito difícil, né? Posso E eu imaginar. fiquei muito revoltada, né, com isso que aconteceu, né, brigando com os mestres. E eu tive um sonho. Eu estava deitada e recebi, então, eu percebi que tinha uma presença e era o Mestre Jesus. Né? E ele falava assim, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Ok, aí ele mostrou, né, ele estava aqui do meu lado mostrando quando ele passou ali e foi para a crucificação, né, um pouquinho antes. E ele, antes de ir para a crucificação, ficou preso com as mãos, né, ajoelhado e preso, todo machucado. E ele falava para mim, olha isso, olha isso. E eu olhava, ele falou assim, tá vendo isso, essa dor? Eu falei assim, tudo o que eu passei e vou passar, mas isso não é nada. Né? A dor maior que a gente pode ter é da dúvida. Nunca duvide. Foi essa a informação dele. Aí Nossa, ele disse para mim, arrepiei aqui de novo. é uma coisa muito preciosa, né? Tô Sim. abrindo aqui nesse espaço porque entendo que ele pode dar sustentação. Sim. E aí depois ele falou, eu deixo para você o pão da vida. Era um pãozinho assim, redondinho assim, com cara Como se fosse de uma hóstiazinha. redondinho. E eu me lembro que eu acordei e eu tava com a mão assim, quase que segurando, quer dizer, não tinha nada na minha mão, né? E tive, inclusive, uma experiência física difícil, porque eu tive vontade de vomitar, né? Passei mal, porque o corpo físico não sustentava, né? Perdi a respiração de tão forte que foi aquela experiência, né? Então, na minha vida, tem algumas difíceis também, mas quis trazer essas que foram muito especiais, né? Nesse caminho. Bacana. E eu fiquei sabendo que existe um projeto que ele está aí no útero, não sei se já pariu, como é que está ele. Que é um projeto, é o melhor projeto que você tem, né, desses daí, que é o Descansa-te. Sim. Como é que ele tá? Explica um pouquinho dele. A ideia foi muito interessante, né? Eu estou com 63 anos, né? Eu passei por esse portal aí de 7 × 9, esses dois números. E pensei, gente, quanta coisa que aconteceu na minha vida, né? O que eu preciso agora? E, na verdade, eu vivi uma experiência, né, de estresse muito grande, depois de questões com a minha mãe, enfim, a morte da minha mãe, e muitas coisas que fecharam ciclos. E aí eu me vi num lugar, e agora? Né? E aí vem essa fala, descansa-te. Descansa-te, ouça e transcenda. Como se fosse um portal. E aí eu fui trabalhando já faz um tempo, né? E isso para mim também é um grande desafio, porque eu sou ariana com lua em escorpião. Né? Então sou aquela que cria, decide, escreve e executa, né? Porque esse Áries me dá essa possibilidade. E esse negócio vem, né? Nesse útero aí, trabalhando e não consegue se manifestar, mas ele está prontinho, com uma ideia que eu entendo que é como se fosse assim, uma amálgama mesmo, né? A união de todos esses mundos que eu vivi, de todas essas áreas, e que eu posso fazer um convite às pessoas, que é o mesmo que eu tenho feito para mim. Por isso que eu acho que o Descansa-te demorou tanto, porque para eu entender ele em mim, né, tá levando um tempo para eu conseguir entender. Então, o Descansa-te, ele propõe que as pessoas possam fazer uma pausa. Né? A gente está enlouquecida, as pessoas estão enlouquecidas. Elas só veem o backlog dela, né? A lista de afazeres e de expectativas e de quereres aumentar. E a ação, ela não consegue, né? O tempo parece que encurtou imensamente e fica uma guerra.
o tempo inteiro, porque a pessoa está sempre devendo. Sim. E nunca cumprindo, e nunca fechando. E naquela angústia, e completamente fora de si, né? Porque ela está lá. Ela está lá no pensamento. Então, se a gente fosse colocar em termos corporais, né? A cabeça vai. E o resto do corpo tenta seguir aquela cabeça. Então, a cabeça está sempre indo. Mente, 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 mente. Então, o corpo e o sentir confunde tudo, o corpo começa a adoecer. A gente sabe disso. Quantas pessoas que tomam remédio para dormir, para acordar, para viver, para o intestino, para isso, para aquilo, né? Então, começa que as coisas vão se perdendo. Então, o Descansa-te é assim, se eu puder, né, oferecer todas as técnicas que eu conheço, vai ser um atendimento de pelo menos 3 horas. Né? As pessoas não têm tempo, não conseguem ir, inclusive não conseguem voltar presencialmente. Todo mundo quer online, porque não quer andar, não quer estacionar carro, não quer pegar trânsito. Só que esses contatos vão ficar... realmente a pandemia trouxe isso, né? As pessoas se distanciaram mesmo e está sendo difícil para juntar, né? Os grupos, as coisas presenciais. Então, não dá para vir na terapia, vem uma vez por mês, vem uma vez a cada 2 meses, mas faz esse mergulho. Né? Então, com a minha sensibilidade, eu vou buscar entender o que aquela pessoa precisa ali. Né? Certamente vou trabalhar o corpo, porque o corpo é a nossa casa, o corpo é aquele que nos sustenta. Então, trazer movimentos, exercícios, algo que ela possa, sei lá, eu tenho rede na minha casa, né? 2, né? Exercícios na rede, bola de pilates, tapete de yoga, respiração. E aí, depois, pretendo colocar ela numa maca, né? Quando ela entrar no corpo, aí eu vou trabalhar o corpo dela, né? Então a gente vai ter tempo disso e vai poder trabalhar através de histórias, através de conversa, através de desenho, o xamanismo, né? Posso fazer um trabalho, eu pretendo assim que se as pessoas quiserem fazer os 4 elementos, né? Para a gente trabalhar a força dos 4 elementos internos. Então é o mergulho para dentro de si, porque esse conceito do ócio criativo, né, do Domênico Damasio, é muito interessante. Porque, às vezes, as pessoas querem só mais, mas elas não abrem o caminho, né, de poder organizar isso dentro delas para trazer uma solução. Não há tempo para isso, porque já existe outro pedido. Então, esse lugar da pausa é o lugar onde as coisas... que nem... Como que chama? Quando... vai caindo... Ampulheta? Não é ampulheta. Na água mesmo, vai depurando, tem um nome, não sei. Decantando? Esqueci. Isso, decantar. Sabe, esse aprendizado, né, que a gente precisa dessa pausa. E essa pausa é uma pausa de se entregar, de ficar presente naquele momento e aprender a fazer isso, nem que seja 15 minutos por dia. 15 minutos por dia. Fazendo, seja qualquer técnica, né, que eu possa ajudá-la a pensar, vamos entender cada pessoa, qual que é a necessidade dela, e ela pode fazer isso como o cotidiano, né, como um lugar onde ela vai se permitir olhar para si mesma, porque ninguém está olhando para si mesmo, né, está olhando, e quando a gente não olha para si mesmo, a gente não olha para o todo. Estamos entrando numa era que é o coletivo. Sim, total. Mas o que nós podemos compartilhar no coletivo se a gente não tem isso dentro de nós mesmos? Então, é esse mergulho para dentro de si para poder oferecer para esse coletivo, para entender a necessidade desse coletivo. Né? Que legal. Gostei. E aí as pessoas encontram no seu Instagram? Sim. Qual que é o seu Instagram? O meu Instagram é Maria Lúcia Giger. Maria Lúcia Giger. G-U-I-G-U-E-R. E só para completar, eu também pretendo fazer jornadas de 3 dias. Né? Que também acho que é legal. No grupo, esse descanso num grupo, eu tenho um convite para Serra Negra, eu tenho um convite para ser feito próximo do mar.
né? E tem um convite para fazer em São Paulo mesmo, né? Então, já tenho esses lugares pensados para fazer esse mergulho de 3 dias num grupo. Legal. Então, vamos ver como vai ser. Legal. E isso está bem relacionado com esse movimento de Plutão em Aquário, que é realmente esse olhar, né? Eu trabalho o meu individual e eu posso entregar para o coletivo. E todos os nossos convidados, a gente dá um spoiler. Eu ia falar isso, eu quero saber desse mapa dela aí, Áries, com Áries, Lua, Escorpião, né? A gente dá um spoiler do mapa com relação, com relação a 2025, esses novos projetos. Está realmente bem alinhado, porque eu estava olhando o seu mapa, o meio do céu, ele está em Capricórnio, mas ele está com Aquário também lá. Então, Plutão, que é esse planeta relacionado à transformação, a todo esse olhar que a gente está caminhando pro coletivo, está no seu meio do céu, no que você entrega para o mundo. Então, realmente, você passa por um processo de uma grande transformação que impacta diretamente na sua entrega. E o nó do norte, que é a cabeça do dragão, está se aproximando lá do seu ascendente, da casa 1. Porque a sua casa 1 está em Áries. Sim. Mas ele está navegando por lá desde 2024, porque 2024 o nó do norte estava em Áries lá. Então, você já estava trabalhando esse espaço para agora ir. E realmente para o que você tem que entregar, né? Esse Plutão aí, ele não manda recado, ele simplesmente movimenta de dentro para fora. E fora que ela é do 4 do 4, né? Então, Estruturando é um portal. também, um portal e que estrutura. Então faz muito sentido esses projetos, está muito alinhado. É esse spoiler que eu senti de compartilhar com você. Muito obrigada, porque isso ajuda muito. Na verdade, foi um processo difícil para mim, essa transição, né? Onde eu me senti, até posso dizer essa palavra, constrangida, porque eu não entendia o que... Estava muito diferente do que eu sou. Né? E aí eu sabia que tinha alguma coisa que viria, mas até isso, né, se acalmar em mim para eu poder ir trabalhando, e agora você dizendo essas coisas, né, eu fico muito feliz porque tô conectada, então. E que você já sentia desde o início, porque esse Plutão em Aquário é muito sobre esse olhar integral, o olhar integral que você tinha desde o início, quando você estava trabalhando com os dados e integrando com o seu ser terapeuta. Sim. Então, o Aquário é isso. Então, já estava dentro de você. A comunidade que eu morei, a né? comunidade. A montanha, os grupos. Porque a grande sacada, assim, também nossa, assim, do estelar, é que não tem separação entre o tempo e nem entre uma coisa e outra. Está tudo integrado. E foi o seu movimento desde o início. E agora... Talvez você tenha mais condições de ampliar isso, de um lugar que está todo mundo mais consciente também, para ser e entregar e receber também. Sim, né? Olha que lindo. E digo também que tive uma experiência, aí a Marta que me apoiou muito nisso, eu fiz a formação do traje cósmico. Né? E muito trabalho, né? Com essas meditações. E assim, uma confiança muito incrível, né, nesse lugar que a gente chama de Noa, né, que é o seu ser inato. Então, aquilo que é inato em nós, né, e de uma forma muito, né, geometricamente falando, muito organizada, né, muito sustentada por esse olhar, que a gente tem através, né, do eu sou, dessa linha, desse ser interno, né, que é a nossa presença, mas trabalhar com esse formato, né, entender que a gente é capaz de começar a trazer essas relembranças do que somos, né, através dessas geometrias que vão relembrar, né, que vão trazer para a gente isso que já é nosso, que já está disponível. Né? Então é muito bonito, né, de oferecer. Eu me sinto assim, para mim esse trabalho vai ser um privilégio, né? Eu chamo de trabalho, mas para mim eu que estou ganhando com isso, porque se eu puder compartilhar isso com as pessoas, ficarei muito feliz, né? E tem um recadinho para as pessoas que vão te ouvir, estão te ouvindo aqui online, ó, tem o David, a Mazel, o Can, e também quem vai te ouvir mais para frente. Sim. Você mandar um recadinho para elas, algo para elas trabalharem, enfim. Olha, eu acho que hoje realmente existem coisas que são muito simples, né? E você pode fazer em qualquer lugar que você estiver, né? Pode ser num ônibus, andando na rua, mesmo conversando com uma pessoa.
e na pausa onde ela fala, você pode fazer. Então, está disponível. É respiração consciente. Sabe? Puxar esse ar, né, de uma maneira mais lenta e mais profunda e respirar. Então, toda hora que você puder, faça isso, né? Porque isso vai te levar para um lugar, né, de calmaria, né, de mente que vai se ampliar na sua visão, de coração que vai se abrir. Respiração. Fazer umas respirações conscientes aqui com a gente, já que você está aqui. Ok. Porque aí fica gravado, né? Depois, se quiser ficar, pode fazer assistir quantas vezes quiser, entendeu? Ok, então vamos lá, gente. Bora. Vamos lá. Então, eu vou pedir primeiramente que você só deixe os seus pés no chão de uma forma confortável. Coloque as suas 2 mãos, né, sobre suas pernas, assim, próximas do joelho, que seja confortável. Se puder e se quiser encostar, pode. Se quiser se sentir que estar ereto também é bom, seria melhor. Mas cada um vai fazer no sentido que sentir melhor, que é o conforto faz parte desse trabalho. Então, só se observe, apenas se observe. O que você sente, como está o seu corpo, os pensamentos que passam rapidamente. E enquanto você se observa, você vai buscando essa respiração. Então você vai puxando ela de uma maneira mais profunda, inspirando mais profunda e, portanto, mais lentamente. Se você puder manter, que seja 1 segundo, né, o seu pulmão cheio, e depois você vai soltar, também de uma forma lenta. E depois também mantenha o seu pulmão vazio por um pouquinho tempo e retome essa respiração. Então esse ciclo, né, que ele está sendo inspira, segura, solta, e você vai percebendo que o seu corpo vai entrando num outro ritmo rapidamente. Então vamos lá. Inspira e expira. Inspirando e expirando, lembrando da dualidade da vida. O branco e o preto, o sim e o não. Você vai buscando esse entendimento e vai buscando olhar para que essa dualidade tem algo que existe no entre. Esse entre, um expirar e o expirar, a sua presença, ela brilha. Então você sempre terá a certeza na respiração desse ciclo, de que a vida e a morte, no sentido do inspirar e expirar, é parte de uma única coisa. E enquanto isso, você vive. Nesse entre, nesse nous, existe você. E aos pouquinhos você vai soltando agora o ar um pouco pela boca. Vai percebendo o seu corpo novamente. Vai podendo trazer pequenos movimentos e vai voltando. Os olhos são os últimos que abrem. Agora sim. Agora foi. Agora. Muito bom. Nossa, que delícia. Maravilhoso. Tchau, gente. Acabou o podcast. Se você estiver ouvindo à noite antes de dormir, já pode aproveitar para ter seu sono. Põe no repeat lá toda noite, põe lá o podcast para dormir. É muito Nossa, importante, gratidão. né? Esse pequeno movimento
na época da pandemia, nós do Cambará tivemos essa oportunidade de fazer meditações, né? Eu fiz algumas e os outros também. E a gente se reunia, né, cada um na sua casa, a mais de 600 pessoas para entrar nesse processo, né? Que o coletivo é muito importante. Nossa, muito. Então, também fica isso, né? Combinar talvez com as amigas, né? Sim. Vamos fazer isso junto, né? E tá aí. Né? O poder do grupo, A né? qualquer lugar, né? Porque, lógico, você não precisa ficar assim, né? Você está conversando, mas prestar atenção na sua respiração enquanto conversa, isso já é bastante. Então, eu fico feliz, né? De poder compartilhar, né, aqui de improviso. Tem muitas meditações, se alguém quiser eu posso enviar algumas meditações de criança, algumas meditações que eu já fiz, né? De trabalhos, né, que eu desenvolvo, posso enviar, né, a integração do ser e essa evolução, né, ser quem se é, tornar-se, né, quem se é. Então, estou aí à disposição se alguém quiser, né, me conectar. Suas redes sociais, para te achar. Repetir de novo. Assim, então, eu tô lá no Facebook, também como Maria Lúcia Giger, no Instagram. E estou disponível, né? Tem o meu e-mail, que esse é um pouquinho mais complexo, é mgiger@terra.com.br, né? O Giger é só prestar atenção nesse GUI, GUR, muita gente se confunde. Precisando, né? Estou à disposição, né? Querendo material, tanto da constelação familiar, né? Tem um material que eu posso oferecer, tem esse material do Descansa-te e meditações que, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar. Tá bom? Aproveitem. Aproveitem, pessoal. Bom, obrigada, Maria Lúcia, pela participação. E, enfim, eu tô meio relaxada agora depois de... Gente, olha, não esqueça de novo, porque o Doni sempre reclama que eu não peço like, não peço para se inscrever. Então, por favor, se inscreva nos canais, dá like, dá joinha, comenta, compartilha. Né? Se você assistiu até aqui, escreve assim, #respira. Boa, boa. Se você estiver acordado, né? Acordado até aqui. Depois dessa respiração. Mas acho que é legal também até as pessoas comentarem como foi a experiência da respiração, né? Legal. Sim, então, se porque, puder, né? legal. Muito mesmo, que aí né? até um feedback para mim, né? Porque foi uma coisa meio de improviso aqui e tal, mas acho que foi gostoso. Eu também participo, né? Eu faço, mas eu participo também. Eu brinco que a respiração é a tecnologia ancestral que a gente esquece de usar. Usa o tempo inteiro tecnologia aqui e esquece uma das principais, bendita, né? Essa, se você não tem como ficar sem, filho. É verdade. Não tem custo, não tem nada, Não tem só nada. respirar. E qualquer esse lugar. respirar é o Descansa-te, né? Porque Sim. nesse pequeno movimento, você consegue ganhar muita energia. Sim. E esse Descansa-te, ouça, mas é esse ouvir, nesse sentido, ouvir com o coração. Não é um ouça de ouvir qualquer coisa, mas é esse ouça interno, né? Sim, faz E sentido. esse transcenda é a possibilidade de que você está olhando, seja qualquer situação, nem que seja simples, de pagar um boleto e alterar o seu sentir no momento de pagar o boleto, né? Quiçá nas relações. Então, esse transcenda é você prestar atenção, né, naquilo que está acontecendo em você e buscar sair desses padrões, né? Senão a gente fica nesse automático o tempo todo. Sim. Faz sentido. Total. Também, recadinho, Ju, Recadinhos. Ok, né? Alguma novidade? Nenhuma novidade, assim. Não, tem novidade, mas a gente não pode Não falar pode ainda. falar ainda. É tanta coisa na cocriação. Não, mas a gente ainda tem umas coisas para acontecer em 2025 que aguardem. Mas tem uma novidade, eu vou aproveitando que você falou da criança interior, Sim. eu trouxe um oráculo da criança, então vamos tirar uma carta para as Vai, crianças, bora. Crianças interiores. interiores. Alma. Olha, que lindo. Olha que lindo, é uma Lindo. parte muito velha da gente, tão antiga que às vezes a gente até esquece que tem. A alma existe para nos ajudar a lembrar de coisas que a gente esqueceu. Se a gente ouvisse mais, ia acordar e ficar sabido, que nem ela. Busque a memória e a sabedoria intuitiva da sua alma.
E tem uma borboletinha e totalmente conectado com o que a Maria Lúcia compartilhou com a gente. Então é isso, muito grata, Martinha. Muito gratidão, Maria Lúcia, por estar Gratidão, aqui. Maria Gratidão, Lúcia, foi muito Bom, bom. Martinha. Mais um. Mais um. Tem Obrigada, recadinho, não tem, gente. gente? Muito obrigada. Sim. Bom, dia 26, se você ainda está em São Paulo, vai ter Dragon Coaching. É o primeiro do ano. Então, esteja de olho aí, preparadinhos, que vai ser bem legal. Imperdível, aproveita. Como a gente termina sempre com muita Alegria! Até o próximo, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.